Começando mais uma live especial para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área. Muito obrigado você que estava esperando esse conteúdo aqui começar. Já deixa o like e se inscreve no canal. Hoje eu estou, utilizando aqui dos estúdios da XC diretamente de Chapecó para a gente abordar um pouco mais, conhecer mais profundamente sobre a XC e tudo que ela tem para oferecer para vocês, provedores de internet. O Cast dos Loucos está disponível em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Então, se você está ouvindo também de algumas dessas plataformas, segue a gente, avalie em 5 estrelas, deixa um comentário legal. E hoje a minha convidada é a Larissa. Tudo bem, Larissa? Tudo bom, Thalisson? Que prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso público, que são os provedores, né? Sobre as soluções que a XC traz para transformar o dia a dia de vocês. Atualmente, eu gerencio as áreas de consultoria e de implantação do XC Provedor. Então, muito do que eu vou trazer aqui hoje são as vivências do dia a dia, o que a gente encontra, né, com os nossos clientes. Legal. Então, você é a pessoa que trata diretamente com o nosso público aqui, com a nossa audiência, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Eu brinco que quando eu deixei de atender clientes como consultora, né, eu deixei de ter 15, 20 clientes para ter 400, 500, né? Então, a gente tem aí no dia a dia muitas situações, realidades diferentes, né? E eu espero contribuir um pouquinho. E eu vou perguntar muitas coisas, a gente tem algumas perguntas aqui para a gente ser bem objetivo, mas eu vou perguntar algumas coisas aí em cima das suas respostas também, as minhas curiosidades. Quantas pessoas hoje tem na sua equipe que você é responsável? Direta e indiretamente, os dois times dá umas 120 pessoas, Caraca. né? Uma galera. Hoje, o time de implantação do XC Provedor, quem faz treinamento e importação de dados é mais ou menos umas 50 pessoas, e o restante é time de consultoria mesmo. Hoje nós temos 5 consultorias atuando, né? Vai desde gestão até consultoria jurídica. Tudo que o provedor precisa de fato lá na ponta, né? E aí, mais ou menos uns 50 consultores que nós temos no dia a dia e atendendo clientes do Brasil inteiro. Ontem eu pude conhecer um pouco aqui, um pouquinho não, toda a empresa, toda a infraestrutura aqui, o prédio é muito lindo, e eu pude bater um papo também com o pessoal que cuida ali da implantação, né, dos provedores. Até fiz uma foto, tá lá no meu Instagram, pessoal, e saiu um vídeo também, tour aqui da empresa. Você que não conhece a XC, vai lá, se você não tiver no YouTube, vai no nosso canal do YouTube e coloca lá, tour na XC. Vocês vão se impressionar. Aqui é bonito demais. É lindo, né? Eu sou suspeita, né, a falar, mas é bonito, é um lugar aconchegante. Como que é trabalhar assim? Porque é um prédio lindo, tecnológico, é equipado para atender bem os funcionários, desde uns banheiros lindos, um refeitório sensacional. Todos os andares têm um cantinho do café com frutas, que é só você ir lá e pegar. É diferente. A XC é diferente, né? Então, não é só da porta para fora, não é só nas soluções que a gente entrega, mas da porta para dentro é diferente. Tudo aqui é pensado nos mínimos detalhes. Desde o momento que você deve ter percebido, desde o momento que a gente entra aqui na porta, no banheiro, na mesa, as posições das mesas, as cadeiras. Quando a gente se mudou, né, para a nova sede aqui, para nós foi um choque. A gente já imaginava que iam pensar em todos os detalhes, mas aqui no dia a dia E tudo isso reflete ali no atendimento do provedor, né? Com certeza. Você estar num ambiente que você se sente bem, que você se sente confortável, que você tem... A fruta lá na cozinha pode parecer um mínimo detalhe, mas nós temos muitas pessoas que saem da XC e vão direto para a faculdade, por exemplo. Às vezes a última refeição antes de ir para a faculdade é aqui na empresa, né? Então tudo isso reflete. O ambiente de trabalho, né, é um fator decisor para entender como é que vai ser o nosso atendimento com o cliente final, né? Não só aqui na XC, mas nos provedores também é a mesma realidade, né? Legal. Eu já quero começar aqui com a minha primeira pergunta. Claro. Para quem é o XC? Né? Quem é o público que utiliza o XC Soft? O XC Provedor, ele é um RP para diferentes tamanhos de provedores de internet, né? Nós estávamos conversando aqui, o Thalisson, antes, que às vezes os provedores menores, eles falam, o XC é só para provedor grande. Se engana, né? O XC é para diferentes tamanhos de provedores, né? Ele é completo, você consegue ter uma gestão financeira, atendimento, ordem de serviço, processos. Então, isso ajuda principalmente o pequeno que está começando, que ele precisa, né, das coisas mais estruturadas. Então, o XC Provedor, ele é para qualquer tamanho de provedor. Qualquer tamanho de provedor. O cara que está nascendo hoje, com 0 assinantes,
ele consegue já ter e começar do zero de uma maneira bem organizada, né? Que esse é Pensando no futuro, né? Exatamente. Esse é o principal ponto. Às vezes os provedores, eles acham que não precisa de um sistema bom que vai conseguir fazer um gerenciamento completo no início. Só que quando tu já tem 1.000 assinantes, 2, 10, 20, é mais difícil de você começar. Se você começar certo desde o início, né, a chance de tu não ter um problema na frente ou tu ter um resultado melhor num curto espaço de tempo é muito maior. Então, o ideal é começar já com um sistema que vai te trazer um gerenciamento, que é o que o seu provedor faz, né? Então, já falando um pouco aqui nessa organização e no crescimento, né? Se você puder ser mais específica, como é que vocês ajudam os provedores nessa organização e nesse crescimento? Como eu comentei, o IXC provedor, ele pensa no ecossistema do provedor como um todo, né? A IXC, na verdade, tem esse viés, né? Então, eu vou citar algumas coisas que a gente consegue a nível de IXC provedor que vão ajudar o provedor que está iniciando. Geração de financeiro em massa. É uma coisa simples, mas quando a gente está falando num provedor que ele está iniciando, o time dele não vai ser um time estruturado, com áreas separadas, contas a receber, contas a pagar. Às vezes é eu e você, e nós fizemos tudo em um pouco. Você vai para a rua, eu faço financeiro, cadastro cliente. Então, a geração de financeiro automática, ela possibilita que, cara, eu não preciso... Existe uma rotina no IXC que eu configuro ela e eu não preciso fazer absolutamente nada. O cliente pagou o boleto, ele vai lá e vai gerar o próximo. Assim como existe um CRM de cobrança que vai enviar a cobrança por e-mail, por WhatsApp, lá pelo OpaSuite. Então, eu consigo fazer praticamente a minha gestão do contas a receber automática. A baixa é automática, então o que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar em olhar números. Entender quanto eu recebi, quanto foi minha inadimplência, porque tem coisas que o sistema não vai fazer por nós, né? Então, essa é um exemplo de funcionalidade que para o provedor que está iniciando... Integrado com o meu banco, tudo. Eu acho que assim, hoje vocês são o software que tem a maior integração com tudo que o provedor possa ter dentro da base dele, né? Ah, não sei o que, o XC tem. O XC tem integração com isso daqui. Ah, tem também. E o que não tem, a gente estuda, né? Então, o que não tem, diariamente surge ali alguma solicitação, né? E o que nós não temos, nós temos a possibilidade da API aberta, né? Então, dependendo da integração, o próprio provedor, ele pode fazer a integração que ele quer. Então, nós temos alguns casos que a integração, ela não é nativa da IXC, que a gente chama, né? Como a nossa API é aberta, o provedor vai ter uma pessoa lá, contratar, enfim, que vai fazer essa integração. Caramba. Então, a gente não quer limitar o provedor, você só pode ter integrações do IXC. Claro que tem coisas como, por exemplo, integrações com o banco, tem que ser uma integração nativa nossa, né? Não tem como ser o provedor que fez. Mas algumas outras integrações, o provedor tem a possibilidade de... Eu vou usar um exemplo prático. Ele mesmo fazendo. Ele mesmo, né? Alguns provedores têm o totem de pagamento em loja. Tá, sim. Ele mesmo contrata alguém que faz... No mercado já existem alguns que já fazem integração com o IXC, fazem integração por lá, vem a informação que o cliente pagou para o IXC, então existe N possibilidades. Que legal. A gente tenta abraçar tudo que for. Nem sempre dá para abraçar tudo, né? Integrar, eu quero, né? Exatamente. Bom, você sabe que a gente está iniciando o nosso provedor de internet lá do zero. Como você falou, vai ser 2 pessoas. Por mais que a gente está montando uma infraestrutura legal por trás, desde o data center, equipamentos, com o próprio IXC mesmo, para facilitar o nosso dia a dia. Mas serão 2, 3 pessoas igual todo provedor nasce. Até porque não tem essa necessidade no cliente zero de ter 300 setores lá dentro, né? E eu queria saber como que vocês... ajudam, né, nesses desafios desse início, dessa gestão, principalmente pra gente que está começando. Estamos em processo, né? Estamos em em fase processo, de treinamento já, Quem né? tá fazendo é o meu irmão Rafa, né? Tá fazendo o treinamento e tal. Exatamente. Ele tá com a Silvana, nossa consultora de implantação, e tá em andamento. O IXC, ele tem muitas possibilidades de algumas coisas automatizadas. Então, primeiro ponto, o IXC tem gestão completa. Tu não vai precisar integrar com outra ferramenta para emitir nota fiscal. Não, tu vai emitir nota fiscal pelo sistema, ele vai comunicar com o Cefaz, vai retornar aqui, tudo certo. Caramba. Mesma coisa com banco, algumas integrações de TV, telefonia, né? Como tu falou, N cenários que a gente tem, né? Então, o primeiro ponto que eu coloco é esse, que você não precisa ficar entrando em vários sistemas para fazer o teu gerenciamento. Tu vai ter um sistema único que você vai conseguir gerenciar. O que isso evita? Eficiência, né? Tempo ali,
Você vou usar o teu caso, você vai Tá estar bom. viajando, vai estar aqui na XC e o teu provedor está rodando lá. Você vai ter o teu mobile, não precisa necessariamente ser no teu notebook, e você vai conseguir acompanhar em tempo real o que está acontecendo lá com o teu time, com as tuas 2 pessoas que estão lá. Caramba. Então... Tipo o quê? O que eu consigo saber? Inadimplência. Quero saber quem que não me pagou. Tá Eu bom. quero saber se, vamos lá, quais clientes, vou usar uma dashboard que nós temos bem básica, quais clientes, quais logins se desconectaram hoje, quantas vezes, quem que solicitou essa desconexão, foi o usuário final ou foi de nosso provedor para lá, que pode ser um problema. Quantos logins eu tenho off nesse momento? Vou olhar lá na dash e vou entender, pode ser um alerta. E coisas financeiras, né? Quantas ordens de serviço tem aberto? Né? Qual que é o SLA? Por que o meu time está demorando para instalar? Isso tu vai conseguir gerenciar quantos quilômetros de distância você quiser. Eu tiver. Exatamente. Então, o fato de ser centralizado ali muda tudo, né? E nós temos possibilidade de coisas automáticas, né? De abertura de OS automática e aí Isso o próprio cliente ali, através de um WhatsApp, um aplicativo. Isso é com o Opa Switch? Com o Opa Switch, através do exatamente. Opa Switch, Exatamente. O cliente entrou no Opa, relatou um suporte, tem a possibilidade de que abra uma ordem de serviço automaticamente no XC Provedor, um atendimento, na verdade, né? E aí o XC Provedor tem a parte de processos que você pode automatizar da venda até o pós-venda, ele vai abrir as OS automáticas. Então, pensando no provedor que está iniciando, que o time é muito enxuto, que às vezes faz várias coisas ao mesmo tempo, isso... Nossa, facilita. E eu bati um papo ontem lá com a equipe do Opa, e vocês também estão desenvolvendo uma AI de vendas, né? 100% humanizada, funcionando 24 horas por dia. Pode falar um pouco sobre isso também? Posso sim. Inclusive, nós estamos, no escopo das minhas áreas, nós temos a central de vendas, né? Que é um serviço onde nós vendemos para o provedor de internet. E nós estamos testando, né? A IA e... Viu? É muito diferente do que a gente imagina, né? Que vai ser... O cliente final nem imagina que ele está falando com uma IA ali, né? A gente consegue integrar com os seios e ver a viabilidade. Se não tem viabilidade, encerra o atendimento, nem vai para nem vai ir para o comercial para ele perder tempo com o lead que é completamente frio. Então, viu, tá ficando bem bacana. Bom, tem um exemplo de inspiração, né? A gente visitou um provedor lá no Piauí, a Virtex. E eles documentam tudo, todas as chamadas, todas as ligações, todas as aberturas que os clientes fazem. E isso, eles têm um registro absurdo. Poxa, a Dona Cida reclamou porque, sei lá, tava piscando vermelho, beleza. A próxima chamada dela, o que será que foi? A gente consegue ter esse histórico, consegue melhorar o atendimento, né, resolver de fato o problema, porque a gente tem esse histórico. E sabe até se o cliente, de repente... Poxa, a Dona Cida tá 10 anos na base, ela ligou uma vez só, vamos fazer uma ação diferenciada com ela, nossa cliente há muitos anos e tal, né? Então, eu quero ter todo esse log de todos os meus clientes desde o início, até para conseguir tratar todos eles de forma diferenciada e única, não ser uma coisa genérica. Ah, Dona Cida, beleza. Não, você ligou aí, né? Seu filho ligou, e assim com os próximos assinantes. Eu consigo fazer isso também com o XC. Com certeza. Inclusive, essa é uma das coisas que os provedores deveriam fazer mais e não fazem, né? Eu, às vezes, pergunto para os clientes o que é teu diferencial? É o atendimento? Não. Né? Eu já fiz exemplos com clientes e falei para eles, então, tu abre um atendimento para o teu time e vê como é que é a experiência do cliente final. E, geralmente, eles voltam e me falam, não, Larissa, minha diferencial não é o atendimento. Mas, respondendo a tua pergunta, sim, é possível, né? Inclusive, se ele tem um relatório de recorrência de atendimentos e recorrência de ordem de serviço. E aí, você vai conseguir trabalhar isso preventivamente. Então, uma vez por semana, eu vou tirar um relatório para entender as recorrências de atendimento por luz vermelha, né? Falando bem a grosso modo. E eu vou tratar e vou entender isso, vou entrar em contato com o cliente e ver se de fato resolveu. Por esse relatório, às vezes a gente entende que é algum problema de rede, às vezes a gente... Já peguei clientes que pelo relatório a gente entendeu que era problema em lotes de equipamento que ele tinha comprado, porque aí tu consegue fazer uma rastreabilidade lá da ponta, né? E ir investigando. Então, é possível registrar e é possível monitorar também. E tem que ser monitorado, né? Tem que ser, né? Isso eu vi eles fazendo, eu achei sensacional. E é o que você falou, de tantos que eu visitei, eles foram o primeiro que eu vi. E se o recurso está lá, né? Por que não utilizar, né? Queria falar um pouco sobre segurança, né? Eu pude visitar um setor de vocês aqui só focado em segurança.
e batendo um papo com, não lembro se era Michael, não lembro o nome do menino, são mais de 500 pessoas aqui, pessoal, é muita gente. E ele me falou que é algo que a gente não precisa se preocupar, que antes mesmo as atualizações são feitas a todo momento sem nem a gente perceber, sem a gente nem precisar se preocupar em ligar para falar sobre esse assunto. Exatamente. Então, já faz um tempo que nós temos um time de segurança e hoje todo projeto novo que sai, então vai sair uma nova funcionalidade, passa pelo time de segurança. Então, fizemos uma integração com um banco. Dentro do roadmap de projeto tem que passar pelo time de segurança para eles avaliarem a integridade, desde código, API que nós fizemos com o banco, todo esse cenário, né? E o XC, ele a nível de funcionalidade, a gente olha muito para a segurança, né? Então, por exemplo, redes permitidas, né? Dentro do grupo de usuários, nós configuramos quais são as redes que podem acessar o XC provedor. E aí eu limito ali um mundo de possibilidades, né? Porque eu sei que só quem está dentro da minha rede que vai acessar meu sistema, né? Tem uma novidade exclusiva para quem está assistindo aqui. Na nossa versão beta, nós lançamos a autenticação em 2 fatores, né? Que é mais uma camada de segurança. Então, além da senha, o usuário vai ter que colocar o código lá também. Legal. Então, em breve, todo mundo vai ter essa possibilidade de receber, né? Então, a gente, o nosso time de segurança, inclusive, às vezes é taxado por chato, né? Porque eles estão o tempo todo, né? Tentando entender em todos os aspectos, desde interface, mas também a nível de código, como é que está o nosso nível de segurança e buscando melhorar cada vez mais, né? Então, isso vocês podem ficar tranquilos que a gente tem um time exclusivo só para se focar nesse cenário. Estamos seguros. Estamos seguros. Que bom. Isso é bom, né, galera? Como vocês ajudam, né, a aumentar a eficiência do provedor de internet? É um contexto de tudo que, né? É um resumo de tudo que eu falei. Exatamente. Então, o XC, primeiro que, né, quem conhece o XC aqui, quem não conhece, né, procure buscar um pouquinho mais. Nós temos todo um ecossistema para ajudar a nível de eficiência. Então, eu vou usar, nós temos o XC Provedor, mas nós temos o MAP Service, que ele olha para a ordem de serviço, enfim. O MAP Service, ele veio para quê? Com funcionalidades diferentes, com possibilidades diferentes, mas qual que é o intuito final dele? Aumentar a eficiência, reduzir erros, né? Então, nós temos, assim, se eu for citar aqui, nós vamos ficar aqui horas, tá? Mas eu te falo que a gente ajuda a aumentar a eficiência com funcionalidades que nós temos no sistema, que vão reduzir erros, que não vão precisar de um humano. O exemplo foi a da venda automática que nós estamos estudando agora. Então, tudo que a gente lança é muito pensado em como é que a gente vai mudar a vida do cliente lá na ponta. Isso aqui vai gerar mais um trabalho para ele fazer, vai reduzir tempo, induz ao erro, não induz. Então, o nosso ecossistema como um todo, tudo a gente pensa em como solucionar a dor do nosso cliente final, né? E, consequentemente, ajudando a ser mais eficiente, né? Mais eficaz num contexto geral. Quais recursos não pode ficar de fora para um provedor iniciante? Porque eu sei que o provedor pode trabalhar com a XC através de módulos, né? De repente, se ele está iniciando, ele não precisa ter tudo de uma vez e tal. Ou se for a necessidade dele, ele já tenha logo. Mas para o cara que está começando, quais recursos não pode ficar de fora do pacote dele? O XC Provedor, né, e o OPA são as 2 ferramentas que eu falo que não... as outras soluções, elas são extremamente importantes, mas talvez no momento o provedor não tenha nem recursos financeiros, né, para isso. Mas o XC Provedor e o OPA são as ferramentas que você tem que sair com elas na tua operação. E no XC Provedor, olhar já para CRM de vendas. Um problema que nós temos, né, é que os provedores, eles... Não é necessário, eu estou começando. O CRM de vendas é um exemplo disso. Eu não preciso de um registro de lead, prospect e negociação. Mas, cara, tu está começando, é o momento que tu mais precisa. Tu precisa saber aonde eu estou acertando no marketing, aonde eu estou errando, quem é que está procurando meu provedor, por que eu não estou fechando venda, viu? No início, o teu dinheiro ali, ele é mais contado, né? Qualquer passo que você vai dar tem que ser pensado. E aí, como é que tu vai dar os passos se você não tem números para olhar para aquilo? Então, é um erro que eu vejo muito que os provedores, desde que esteja, eu brinco com os meus times, desde que esteja gerando financeiro fiscal e autenticando os clientes, o resto a gente se vira depois, né? Mas não dá, porque o depois chega logo. E aí, para você
fazer com que o teu time conheça o sistema, para você tirar vícios que eles têm, às vezes, de fazer coisas erradas é mais difícil, né? Então, o IC Provedor e o OPA, e assim, tentem usar o máximo possível das ferramentas, porque às vezes tu tá achando que é um trabalho a mais cadastrar um lead, uma prospecção ali, mas vai te dar um número lá na frente que vai fazer toda a diferença, né? Eu já consigo, no IXC Provedor, já tem um controle de estoque também? Já. O que tem no pacote, no pacote do IXC Provedor ali? A nível de estoque? De tudo, De tudo, assim, as ferramentas, né? Eu vou conseguir controlar estoque, tem o CRM. Vamos lá, tu vai ter toda a parte de redes, né? Autenticação de clientes num contexto geral, bloqueio automático. Tudo prático ali, já integrado com os meus equipamentos. Então, meu técnico vai me mandar as informações ali para me liberar o NU, enfim, tudo pelo sistema. IXC o próprio técnico pode fazer isso. Tá. Né? Nesse inicial, eu já tenho o app do técnico? Já. O IXC Provedor, ele tem uma versão mobile, então eu posso instalar no aplicativo, no celular do meu técnico e ele sair usando, tá? Então, não é pago o aplicativo, né? Nós temos o Service, que aí sim, né, outra pegada, tem o aplicativo do Service em si, mas ele vem com o aplicativo. Então, toda a parte de autenticação de cliente, ali, estrutura, o IXC vai atender. Ele vai bloquear clientes automaticamente, vai reduzir clientes automaticamente em massa, então eu não preciso fazer essa gestão manual, né? Cliente vai suspender o contrato, preciso suspender a conexão dele. Tudo isso ele faz de forma automática, né? Ele faz toda a parte de gerenciamento de venda, então, como eu falei, né, o CRM ali num contexto geral, eu posso, por exemplo, trazer de forma automática, eu tenho uma campanha rodando de tráfego e eu quero que isso cadastre automaticamente no IXC. É possível. O cliente foi lá no meu Instagram, clicou no anúncio, vem para o IXC e está registrado isso. E é importante registrar, né? Toda a parte de gestão de contratos ativos cancelados, por que cancelou, insatisfação, né? Então, o ecossistema ali inteiro, né? Financeiro, contas a receber, desde geração de boleto, registro, até inadimplência, indicadores de faturamento, quanto é a minha receita, da minha receita, quanto é de cada plano que eu tenho, para mim ter uma visão do que está me trazendo mais rentabilidade naquele momento, né? Caramba. Então, completaço mesmo. Exatamente. Quanto tempo para implantar um sistema? Depende muito da operação, tá? Mas o nosso tempo médio entre treinamento, a importação de dados e o período de pós-validação que a gente faz, que é deixar as coisas, né, o mais corretas possíveis, hoje está mais ou menos 98 dias. Tá? Por quê? Porque a gente preza muito pelo treinamento ali, porque o IXC, ele é um sistema robusto, ele é um sistema que tem muitas possibilidades, então a gente quer fazer um treinamento bem completo para que não aconteça de depois começar a usar o sistema e nem saber que tem um estoque, por exemplo, lá que eu posso fazer o controle, gerenciamento por MAC, etc. Caraca. Nossa, a gente tô muito ansioso para já começar a usar lá, igual eu falei, no Start Zero, pegar primeiro o NU lá, já cadastrar lá no nosso estoque, ter esses primeiros registros de tudo, até pensando que lá na frente, né, nessas consolidações aí de provedor, muita compra e venda de provedor, mas passa aí seus relatórios, tá aqui, ó. O que você quer saber? Tá tudo aqui, né? Acho que isso ajuda muito, né? Ajuda. Pode Inclusive, eu tenho cases de clientes que perderam oportunidades de fusões, enfim, porque não tem os números, né? Quando você negocia, principalmente com as grandes, né? Ele não vai... geralmente, o dono do provedor, ele tem na cabeça dele, ele sabe a operação dele. Mas quando você vai fazer uma fusão, enfim... eles não vão acreditar nas vozes da tua cabeça, né? Então, eu já tive vários clientes que nos procuraram, né? Ali, quanto consultoria para pedir ajuda, só que... a gente não consegue milagre também, né? Todo o registro da vida toda do provedor. Então, isso... E tá acontecendo cada vez mais, né? Então, o que vocês estão fazendo de começar certo desde o início e registrar é o ideal. Já quero perguntar se tem algum case de sucesso que você pode compartilhar de algum provedor que cresceu com o IXC. Vários também, né? Muitos, né? Durante a minha jornada eu tive contato, enfim, com provedores de diversos tamanhos, portes, cidades diferentes, né? E sim, eu tenho um case de um cliente que eu gosto muito, assim, de contar. Não vou citar o nome porque não pedi se ele me autorizava. Mas quando ele veio para nós, ele já usava o IXC.
Mas no início ele cometeu o erro de achar que não era importante conhecer tudo, participar do treinamento. E aí ele começou a operação dele assim com o que precisava naquele momento. E quando ele chegou para mim enquanto consultoria, ele estava quase fechando as portas. Foi assim, foi a última cartada dele. Né? Tanto que na primeira reunião que eu tive com ele, ele falou, olha, eu contratei vocês e eu não sei mais o que fazer, né? Ele estava com dificuldades financeiras e aí isso ocasiona uma série de coisas. Não tinha equipamento para instalar, muito cancelamento, enfim. E a primeira coisa que a gente fez foi revisitar o sistema dele, entender o que ele usava e o que ele não usava. E aí começamos o registro correto do contas a pagar, enfim. Então, em 3 meses de consultoria ali, enfim, eu falei pra ele, me dê esse voto. Eu falei, me dê esse voto de confiança, né? Eu preciso da parte de vocês também. Inclusive, esse é um cliente que vai estar aqui no evento conosco. Que legal. É a primeira vez que eu vou conhecer ele pessoalmente. Me apresenta ele aí depois. Vou apresentar. Em 3 meses de consultoria, nós já tínhamos os números, os indicadores, a DRE consolidada. Vimos que, de fato, eles tinham um prejuízo financeiro. E aí, nós colocamos várias ações em prática, né? E, para te ter uma ideia, nós aumentamos em R$20 o ticket médio dele. Nossa. O ticket médio dele tava, imagina, o ticket médio dele tava R$59,90. Tá louco. R$59,90, né, pra quem tá aqui assistindo sabe que não paga conta, eu tenho link, eu tenho impostos, eu tenho uma série de coisas, né, equipamentos, enfim. E aí, no 6º mês, nós viramos a operação dele e ele passou a ter resultados positivos, né. Então, hoje, ele tem outra consultoria conosco que, assim, hoje eu olho com muito orgulho, né, de ter feito parte desse processo. E hoje ele tem todo o nosso ecossistema, né, na época ele não tinha nem condições de ter um Map Sales ou um Service por questões financeiras. Então, e ele não era um provedor grande, tá, ele tinha 1.100 assinantes, ele não era um provedor grande. E virou o jogo literalmente, que né, legal. estar conosco, então, é extremamente gratificante, né, e no dia a dia a gente tem vários casos, literalmente, de clientes que crescem conosco, né? E esse é um dos propósitos da XC como um todo, não só de ser provedor, né? Crescer junto com o nosso cliente. Porque se ele cresce, por consequência, a gente cresce também. Né? Inclusive, se for autorizado, né, o provedor a gente gravar, a gente mostra para vocês depois. Inclusive, tá rolando o evento aqui, né? Pode falar um pouco mais. São 2 dias de evento, o XC Experience, que não é um evento aberto para todo mundo, mas para um público de provedores que são parceiros e clientes de vocês, que tem uma história, né, com algumas palestras, vocês vão apresentar algumas novidades de vocês, aí tem 2 pessoas de fora, que sou eu e mais uma pessoa que também vai palestrar, uma honra estar aqui, né, e tudo em volta de uma excelente recepção, com um conforto absurdo. Gente, vocês não têm noção. Assiste o vídeo tour aí que vocês vão entender. Mas eu queria que você falasse um pouco mais do evento em si, que vai acontecer hoje e amanhã. Esse evento ele foi muito pensado, né? Nós fizemos a primeira edição no ano passado. Então, a XC, ela se preocupa... Foi aqui no ano passado? Foi aqui também. já. Legal. Foi o nosso, se eu não me engano, o primeiro evento que nós fizemos. A gente se preocupa muito em... Além de entregar soluções para melhorar a vida do nosso cliente, mas também ajudar ele a ter mais conhecimento, a ele saber as tendências que estão acontecendo no mercado. Então, foi para isso que esse evento nasceu, né? De fato, ele é para um público seleto, né? Porque a gente entende que não é todo mundo, inclusive, que está preparado para receber a chuva de informações que vai ter aqui, né? Foi muito pensado, os nossos times estão há semanas, há meses, assim, pensando em absolutamente todos os detalhes, desde de time de marketing que vai fotografar o evento, enfim... O conteúdo, eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas o conteúdo tá excepcional. Nessa semana a gente esteve repassando as palestras que vão ter, né? Então, o propósito desse evento e de outros eventos que a gente faz, nós temos a nossa sede em Campina Grande também. Que eu descobri agora. Sério? Descobri ontem, na verdade. O Cleiton comentou. Falei, como assim? Estão lá quase 50 pessoas já lá em Campina Grande? Sim, exatamente. Temos a nossa sede lá. Então, esse evento é uma parte das ações que a gente faz para quê? Para nos aproximar com os nossos clientes e também para levar conhecimento para eles, né? Então, lá em Campina, por exemplo, agora em abril, nós vamos ter um treinamento ligado a redes. Nós vamos falar do sistema, mas nós vamos falar
num contexto geral. Então, esse evento aqui vai ser... Eu sou muito suspeita a falar, né, gente? Mas vai ser magnífico, a gente tá bem ansioso. Tivemos bastante inscrições, né? E o que é muito legal é que a gente tá recebendo clientes que são do Brasil todo, né? Não Acre, Rondônia, Manaus, Alagoas, Pernambuco. Eu tava batendo um papo com o cara ontem, teve uma recepção ontem, né, o churrasco. Aí, conversando com o cara, eu falei, você é da onde, cara? Ele, de Osasco. Como assim? Que é a minha cidade vizinha lá de onde eu moro. Falei, que coincidência maluca. Que legal, a gente do Brasil todo, né? Exatamente. Então é isso. E a gente permite também muito network entre os provedores em si, né? Essa é uma das coisas também... De todos os tamanhos, né? Eu falei com um provedor pequenininho, falei com um provedor grandão. Exatamente. Então, vai ser uma troca muito boa. De nós para os clientes, né? Dos clientes para nós também. E entre os provedores, né? Porque a gente sabe que, às vezes, uma coisa que eu nem pensei em fazer, troco uma ideia com um provedor lá que está a 1.000 quilômetros de distância de mim e a gente troca um papo bacana, né? Então, o evento vai ser excepcional. O que diferencia o IXC dos demais sistemas do mercado? Eu vou trazer o que na minha concepção, diferencia a IXC do mercado, né? Tá bom. Então... nós já faz muito tempo que nós não somos mais uma empresa que fornece software, né? Nós pensamos em soluções para melhorar, para otimizar, para transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que esse é o grande ponto que diferencia. Todos os nossos produtos, sejam eles produtos ou serviços como a consultoria, nós pensamos carinhosamente neles e nós pensamos em o que vai entregar lá na ponta. Então, nós entrevistamos clientes, nós fizemos call com o cliente, vamos lá, como que tu usa essa funcionalidade? Qual que é a tua dificuldade? Caramba. O que está acontecendo? Então, a gente não fala, porque às vezes nós aqui achamos que aquilo vai ser maravilhoso, mas na prática não vai, né? Nós temos alguns grupos, né, de WhatsApp que os clientes mesmos criaram ali, nós lançamos pesquisa lá para entender deles o que eles acham de determinada informação. Então, acho que, assim, na minha opinião, o que diferencia a IXC, né, e, consequentemente, os produtos é isso. A gente pensa em transformar a vida das pessoas e não só entregar um software, porque, indiretamente, nós temos milhões de conexões que estão ligadas ao nosso sistema, né? Então, tudo que a gente faz é carinhosamente pensado, discutido, né, e ouvir do cliente também, para fazer diferença lá na ponta e não só ser um sistema... Por aí, né? Mais um sistema no mercado. Por aí, né? E vamos falar de tendências tecnológicas também, né? Então, quais tendências tecnológicas vão impactar os provedores e como a IXC está preparada para isso? Eu acho que, cara, tem muita coisa chegando devagarzinho, assim, no Brasil, mas conexão tá em tudo, né? Hoje o provedor não tá levando mais só internet, né? A internet é só um cabinho que tá chegando lá para todas as soluções que o assinante final vai usar a partir daquela conexão, né? Seja a casa inteligente, seja a própria IA, seja as grandes empresas com, sei lá, como a Apple, com aqueles óculos sensacionais deles, né? Vocês estão preparados para esse futuro tecnológico também? Que parecia um futuro bem distante, né? Parecia, mas tá aí. Parecia uma coisa que ia demorar anos para chegar, né? Se eu pudesse citar duas tendências, IA no atendimento, né? E aí, quebrar esse negócio de IA vai ficar robotizado. Não, né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer ali. E não entregar só a internet, né? Casa inteligente, existe uma série de coisas. Internet é commodity hoje em dia, todo mundo entrega, né? E eu acho que, assim, ainda tem muito provedor que não enxergou isso. Há 10 anos atrás era uma coisa, mas agora, cara, para mim ir desse provedor para outro, eu vou e não pago a fidelidade e sigo a vida, né? Geralmente os provedores não negativam ou não consultam a SPC, enfim. Então, a gente precisa pensar em além, parar de colocar SVA para reduzir imposto e colocar SVA que vai agregar valor no cliente final. Eu sou uma defensora disso. Legal, apoio isso também. Porque o que eu mais vejo, eu tenho um livro digital, tá? A tua região, tu fez uma pesquisa? Quantos dos seus clientes usam? Quando eu pergunto assim, quanto cliente final teu usa o livro digital? Não sei. Pô, cara, mas tu tá colocando ali pra quê? Você né? fala pra ele que tem, pelo menos, né? Exatamente, né? Então, quem tem o Kindle, baixa até de graça ali, vamos ser sinceros. Exatamente. Então, assim, a IA nos atendimentos, já tem alguns clientes que eu converso que já estão, assim,
para frente nesse cenário, né? E a XC está trabalhando nesse ponto, né? Nós já usamos uma IA para os nossos atendimentos internos, né? A gente está diariamente tem que aprimorar, né? Mas nós tivemos resultados muito efetivos em redução de atendimentos resolvidos, aumento de atendimentos resolvidos pela IA e não necessariamente por um atendente. Então isso vai abraçar o provedor. Próprio vocês mesmo aqui, né? A gente estava batendo um papo ontem. Parece que foram mais de 20 e poucos mil pedidos que foi encerrado ali já na IA, né? Exatamente. Então, a gente tem que amadurecer ainda, né? Mas, nossa, nós tivemos um resultado absurdo, uma eficiência muito maior, né? E isso vai abraçar o provedor, não vai ter para onde fugir, né? Às vezes eu tenho um time operacional ali de suporte que eu posso focar em um suporte mais N2, uma coisa mais... ou suporte para essas outras coisas que eu posso vender, né? E coisas mais básicas do dia a dia, eu deixo que a IA me ajude. Exatamente, eu uso né? muito. Eu também. Uso muito. Se tá aí. Tem que usar, é o hack né, da gente? vida, ele tá aí prontinho pra gente. E é o que você falou, tá cada vez mais humanizado a coisa. Eu uso o ChatGPT, eu uso do Instagram, eu uso do WhatsApp. E todos me conhecem ali, sabe? Já sabem o nosso nome. Gente, a coisa é muito humana, né? Eu até fico, você não é uma pessoa mesmo, tenho certeza absoluta. E, assim, ó, automação residencial, nós temos a Oli, né? A Oli, o pessoal vai me corrigir. A Oli. Que traz muito isso, né? E aí a gente tem que tirar da cabeça que não é só uma automação para... sim, vai melhorar ao ligar o ar-condicionado, ao fazer o café pela manhã, mas vai muito além disso, né? Eu vou para a câmera de segurança, eu vou para o mundo de possibilidades, né? Nós já temos alguns clientes que já entenderam que é uma onda que está iniciando, mas se você surfar agora, você vai ser pioneiro naquilo. Total. Né? E a tendência de você sair na frente é muito grande, né? Então, alguns clientes nossos já entenderam que isso está acontecendo e que vai ser logo ali na frente e já estão surfando nessa onda. Alguns ainda são mais receosos, Conheci ontem a divisão ali da Olho, né? Bati um papo com o pessoal e tem o laboratório ali deles testando e mexendo. E eu fiquei bem curioso e interessado. Depois eu vou me aprofundar. É bem mais, nossa, ainda mais que a gente quer se diferenciar lá, eu falei, nos serviços, né? Porque onde a gente está montando, já tem provedor e a galera é todo mundo bom, né? Não tem mais ninguém de brincadeira no mercado. Então a gente tem que tentar ser 2 vezes melhor, né? Fazer uma coisa fora da curva. Como lá tem muitas empresas também, onde a gente quer atender, então acho que vem muito de encontro, assim, sabe? Sim, com certeza. Tanto que você viu o nosso prédio aqui, ele é 100% automatizado, né? E a gente usa a Oli para isso, né? Então, vai muito além de automatizar um ar-condicionado ou ligar uma TV, né? Assim, uma coisa que eu vejo que o provedor ele tem que colocar na cabeça dele que tá mais do que na hora dele começar a gerar experiência para o cliente final, né? E uma casa inteligente, uma automação, enfim, vai gerar experiência para o cliente final, né? A internet já não gera mais aquela experiência, nossa, enfim... É banal, é uma coisa que todo mundo usa e ok. Então, a automação ali, a Oli tá vindo fortemente nisso, né? Nós temos... E controla tudo, né? Desde a cafeteira. Tudo. Não estamos falando da cafeteira simples que a gente tem em casa, que ela é automatizada, mas aquelas industriais também. Tudo. Né? E aí a gente vai muito além da pessoa física, né? Eu tenho uma possibilidade de entrar no mundo corporativo, que às vezes eu, como provedor, ainda não entrei ali, né? Eu tenho a possibilidade de entrar com câmeras de segurança, que é uma coisa que vai muito ao encontro, internet, câmera. Aí eu entro no ecossistema inteiro do meu cliente final, né? E é uma necessidade hoje em dia, né? Então, eu vejo que essas são as principais tendências que tem. E o provedor, ele precisa ser menos resistente, e às vezes você vai testar isso e de primeiro momento não vai alavancar, vai ser uma construção, né? Nós ali na Olho, a gente está inclusive em alguns clientes entregando pronto até materiais de marketing para ajudar ele. Para ajudar ele a construir essa necessidade no cliente final dele. Então, não dá para desistir de primeiro momento. É aquilo que eu falei, quem surfar agora, na minha opinião, no futuro vai sair muito na frente. E alguns vão ficar para trás e ter que brigar ali de frente com quem já tá bem pra frente nesse cenário, né? Então já saiu na frente, né, pessoal? É hora de se destacar, né, cara? Já procura. Vi aí no podcast do Loucos, eu quero conhecer mais sobre o Oli.
explica direito isso. E justamente falando até na questão de estratégias, né? Hoje vocês ajudam um provedor com uma estratégia dessa, por exemplo. Eu não sei nada sobre esse assunto ali de automação, é um provedor que está ligando aqui, mas ele pegou um projeto. Eu falei sim. Só falei sim lá. E nem sabia. Usando um projeto de automação, só como exemplo aqui. Mas vocês ajudam os provedores em alguns projetos específicos, assim, de repente que ele não saiba, mas ele falou sim, vocês vamos resolver, vamos pra cima, vamos. Em algumas áreas, sim, Tá. né? Aí na Oli, como exemplo que nós pegamos agora, sim, nós estamos, até porque é algo, como eu falei, muito novo para os provedores, né? Então a gente nós somos presencial em alguns clientes, fomos nas casas dos clientes finais instalar, mostrar como vai ser, porque o técnico que instala a fibra nem sempre vai ser o mesmo técnico que vai fazer um trabalho desse, né? Então, tem algumas dificuldades que a gente precisa enfrentar. Então, sim que a gente ajuda, né? Eu disse sim, a Larissa falou lá no podcast pra mim que era pra me abraçar isso e eu disse sim. Nós estamos prontos aqui, prontamente pra ajudar. Porque é o que eu falei, vou repetir o que eu falei antes. Se o nosso cliente crescer, por consequência, nós crescemos, também, né? né? Então, em todos os aspectos, a gente consegue dar uma ajuda em relação a isso. Pra gente seguir aqui já pro final do nosso podcast, desse bate-papo, eu espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, reforçando, deixa o like, se inscreve no canal, vou deixar todas as informações da XC aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato com a equipe comercial, técnica, enfim, vai ter tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês. É o mais louco que hoje eu rodo o Brasil visitando muito provedor, e os níveis de provedores que todos eles têm XC. Às vezes eu visito um provedor que é dentro de uma casa ali, onde o cara mora, no fundo do quarto dele. Ah, mas o que você usa? Você tem XC? Tenho XC, claro. E eu visito um provedor muito grande, que tem uma sede também muito linda. Não, tenho XC. Isso que você falou mesmo, o XC é para todo mundo, né? Desde o cara que está começando até para um cara grande, né? Então, você que é provedor, reforçando mais uma vez, cara, você está começando, a sua operação ainda é pequena, ou você está no cliente 0 ou no 300, o momento é agora de você, né, se alinhar e já ter o XC e ter seu provedor rodando 100% bonitinho, porque tem que fazer o que é certo, né, galera? Desde comprar produto homologado pela Anatel, desde cumprir com as obrigações com a Anatel, e tudo isso, e ter uma rede redonda, toda documentada, né? Você ter o registro de tudo ali na palma da sua mão ou ali na sua tela no seu notebook, tudo isso vai influenciar para o seu crescimento, ajuda na melhora de tomadas de decisões, né? Seja até de novas contratações ou até mesmo demissões, né? Vai te ajudar em tudo, é tudo muito prático para você, provedor de internet. E principalmente, quero vender? Cara, você já tem tudo alinhado, tudo redondinho, e em cima de tudo isso, né, o que eu quero falar também, você tem novas oportunidades, né, cara? Você tendo um provedor redondo, tudo belezinha, você tem tudo registrado, você consegue novas cartas de crédito, né, em distribuidores, em fabricantes ou até mesmo no banco, né? Você tendo um relatório que apresentar, o que mostrar ali. Já teve algum caso, algum case relacionado? Meu, o XC me ajudou em uma aprovação de crédito, por exemplo. Já, principalmente em negociação com o fornecedor, né? Que a gente sabe que nós temos alguns fornecedores que têm mais um monopólio da situação, né? E sim, já tivemos vários casos, né? Independente do nível que você tiver em volume de clientes, você estar organizado, você ter a tua gestão ali, te eleva num outro patamar, né? Dependendo da situação, você briga de igual para igual ali, porque tu tem uma estrutura, você mostra que você não tá brincando, que a tua operação não é uma operação, né, que não se sabe o que tá acontecendo. E os dados estão ali, né? Exatamente. E eu queria, pra gente finalizar, que se você tivesse alguma mensagem, algum recado final para quem tá nos assistindo, quiser mandar um recado aí pra sua equipe também, pros provedores. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, de compartilhar um pouquinho da XC, do XC Provedor, da consultoria em si. Eu tenho um recado que, assim, para reforçar muito do que eu falei aqui no decorrer, não tem um momento certo de começar, né? Não é porque tu já tá com a tua operação rodando que o que a Larissa me falou lá é muito difícil, não dá, eu já tô ali com um time grande. A gente tem que começar. A gestão é um desafio, não é um desafio só em provedor de internet, é um desafio em qualquer nível de empresa.
Mas comecem, olhem para a operação de vocês. Geralmente, quando um cliente vem para nós, quanto consultoria, ele sabe o que está acontecendo na operação dele. Ele só não está enxergando aquilo principalmente no sistema. Então, olhem para a operação de vocês. Às vezes, a gente vê operações grandes que, não, mas eu estou lucrando, a coisa está acontecendo. Mas você poderia lucrar mais, você poderia vender mais. Então, gestão, gente, não dá mais para ser amador. Não dá mais para ser como a gente era anos atrás, que a internet ia se vendendo sozinha, não tinha muito concorrente. Hoje em dia, amador geralmente é engolido, né? A operação não anda ou, sinceramente, deixa você louco ali e você nem vive, né? Porque a tua operação tá sempre em altos e baixos. Então, gestão, gente, não é brincadeira. Não é só, a gente tem que prezar muito pela parte técnica, mas a gente tem que olhar para a parte financeira, a gente tem que olhar para atendimento e usar ferramentas que vão te proporcionar, otimizar, melhorar a eficiência do time, ter relatórios na mão, a tomada de decisão, como o Thalisson falou. Então, vocês precisam ter um sistema que vai ser teu braço direito e não que vai te dar dor de cabeça ali no dia a dia, tá? Então, para quem não tem gestão, seja ela financeira, de atendimento no geral, tá na hora de olhar para isso, porque senão a tua operação ela não vai suportar por muito tempo, né? Não tem operação que aguente uma falta de gestão e às vezes você tá achando que tu tá tendo um resultado, mas tu poderia ter um resultado muito melhor. Então, olhem para a gestão de vocês, usem o XC Provedor, o Open e as ferramentas na sua totalidade. Tô com dificuldade, tem treinamento, a gente faz reciclagem. Nós temos na 3ª semana do mês, todo dia, treinamentos de sistema para o time, tem EAD gratuito. Então, vocês têm uma Ferrari na mão, né? O XC Provedor, ele é uma Ferrari, mas não dá para andar com uma Ferrari de janela aberta. A gente tem que andar com uma Ferrari no ar-condicionado, né? Uhum. Então, tem que extrair o máximo possível das possibilidades do sistema. O sistema é para trabalhar para vocês e não vocês trabalharem para o sistema. Mas, para isso, vocês precisam parar. Às vezes, o problema é parar. E olhar para a operação e ver os gaps que estão acontecendo, tá? E para isso nós temos times especializados, a gente tem consultoria para isso, né? Não sei por onde começar, Larissa. Vem aqui para nós, o nosso time comercial apresenta as possibilidades de consultoria. Como eu falei, a gente tem desde consultoria de gestão até consultoria jurídica, consultoria de desenvolvimento de pessoas, que eu sei que é um gap que o provedor tem. Então, a IC, a gente se preocupa muito, como eu falei o podcast inteiro aqui, a gente se preocupa muito em ajudar vocês a crescer, né? Então, nos contata, a gente troca uma ideia, a gente faz análise de base, faz um diagnóstico da situação que vocês estão e dá uma luz aí para vocês. Então, nos tenham como aliados, né? Que é isso que a gente quer levar para vocês. Larissa, muito obrigado pelo seu tempo, pelas palavras aí também, né? Por todos esses ensinamentos. Também muito honrado de você tirar esse tempo aí para bater esse papo comigo, tá bom? E para você também, provedor de internet, que assistiu esse vídeo até aqui, ou você que está ouvindo através de alguma plataforma de áudio, os links da XC vão estar todos aqui na descrição para vocês acessarem, conhecer um pouco mais e, claro, falar aqui com o time deles. E agora a gente vai aproveitar o evento, né, que começa hoje, um evento sensacional. Vai lá no Instagram da Lux, no Instagram da XC. Esse vídeo aqui vai sair depois, mas você vai poder acompanhar o que rolou e, de repente, conseguir a sua vaga pro próximo ano. Esse ano já não dá mais. Pro próximo ano, tá? Mas, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.